Boa noite, eu sou a Brena, coordenadora pedagógica do FIME, e dou início ao encontro com o professor Jonatas Souza, que ministrou o curso Musicografia Braille. O professor Jonatas Souza é graduado em Música pela Universidade Federal do Ceará, UFC, especialista em Arte e Educação para o Ensino de Música pela Faculdade Padre Dourado, Graduale, e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Artes do Instituto Federal do Ceará. É transcritor Braille, com experiência na transcrição de partituras e livros de música para a musicografia Braille, e responsável pelo site www.musicaempontos.com.br. Atualmente é professor de música da Secretaria Municipal de Educação de Horizonte e gerente de projetos culturais da Secretaria de Cultura e Juventude de Guaiúba. Então, é com muita alegria que eu dou as boas-vindas ao professor Jonatas Souza. Seja bem-vindo e desde já agradeço a sua presença e a sua participação nesse momento, aqui esse momento bônus, né, do curso de musicografia Braille. Seja bem-vindo. Obrigado, Brena. Boa noite a todos. Meu nome é Jonatas, como a Brena falou. Sou homem de pele clara, estou usando barba, estou com fone, certo? E ao fundo aqui tem o teto aqui da minha casa, tá bom? A câmera está um pouquinho baixa e está pegando um pouquinho de baixo para cima. Tá? E eu muito contente de poder ter esse momento com vocês, né? Esse momento síncrono, né? Esse momento que a gente vai poder trocar, tirar dúvidas, poder trocar uma ideia, tá bom? Hoje eu preparei algumas coisas, né, para a gente dar uma revisada e conhecer um pouquinho mais sobre a musicografia Braille, tá? Conto muito com a colaboração e a participação de vocês, quem for entrar na reunião, certo? Mandando seu comentário, sua dúvida. Isso é muito importante para a gente seguir o trabalho, tá bom? Aqui a gente tem a tela da apresentação, certo? Que eu compartilhei com vocês, mas eu queria iniciar mostrando um videozinho, certo? Um vídeo de um músico português chamado Jorge Gonçalves, que eu tive a felicidade de participar de uma oficina com ele em 2015, e ele está tocando o piano, certo? E aí eu vou mostrar o vídeo ele tocando, e no final a gente faz os comentários.
Ótimo. Espero que todos tenham conseguido ouvir, né? E ver, ou ver essa performance do pianista Jorge Gonçalves. Certo? E aí, eu trouxe para vocês um pouquinho também da apresentação de slide que a gente viu. Só um momento. Veio sobre veio sobre o título Introdução à Musicografia Braille, né? Deixa eu só dar a tela aqui. Pronto. E aí, eu organizei o nosso curso, nossa atividade, em alguns tópicos, né? O primeiro dele foi o sistema Braille. O segundo, notas e pausas. O terceiro, padrões rítmicos. O quarto, sinais de oitava. Quinto, armadura de clave. E o sexto, símbolos musicais em tinta, tá? Essa organização aqui parte da minha pesquisa de mestrado, tá aqui, tá praticamente organizado dessa mesma maneira, né? Justamente com da mesma forma, os mesmos conteúdos, tá? Só com uma abordagem um pouquinho diferente. Vamos lá, seguindo. No sistema Braille, sobre o sistema Braille, a gente tem um pouquinho sobre Louis Braille, né? Que foi o inventor do sistema Braille. Então, tem todo o histórico, né, do nascimento de Louis Braille na França. E Louis Braille também foi músico, certo? Eu mostrei lá nas aulas, a gente viu no módulo 1, na primeira aula, um pouquinho sobre o nascimento dele, nasceu em Coupé, certo? E em 1825 ele criou o sistema Braille, certo? E logo depois, em 1829, a musicografia Braille. Então, ele era músico, certo? E criou o sistema de escrita em relevo, certo? Existiram outros sistemas, né? Que inspiraram o Braille a criar o sistema Braille em si, tá? E o sistema Braille é baseado em relevo, né? E a gente tem a cela Braille, que é a nossa fórmula de criar e de escrever o Braille, né? Em si. Tem um comentário aqui da Adriana, já perdi. Que linda e emocionante a apresentação desse pianista. Ele é realmente fora do sério. Eu tive o prazer de ter aula com ele. O nome dele é Jorge Gonçalves. Tá? Vocês podem pesquisar no YouTube. Ele tem um canal no YouTube. Tem alguns vídeos tocando música brasileira. Ele é português. E todas aquelas notas que vocês ouviram ele executando, ele leu uma partitura em Braille. Ele é um super músico. Ele lê música muito bem, muito rápido, com muita naturalidade. Certo? E vocês viram que ele tocou uma peça grande, talvez uns 15 minutos, completamente de cor, certo? E toda ela foi lida a partir de uma partitura Braille, certo? Ele tem acesso a partituras Braille pela Europa, em algumas bibliotecas, e aí teve acesso a essa partitura, tá bom? Mas depois eu vou comentar um pouquinho sobre isso, sobre os locais que tem partitura em Braille, para a gente ter acesso. E aqui eu tenho a cela Braille, né? Tem a apresentação, é como se fosse um retângulo, né? Ele é formado por 6 pontos, 3 pontos em cada coluna, né? Eu tenho os pontos 1, 2 e 3 na coluna da esquerda, 4, 5, 6 na coluna da direita. Essa representação em tinta, né, que é a forma que é visual, quando eu tenho o círculo, né, o pontinho vazio, que ele está apagado, e quando tem ele preenchido por uma cor, no caso aqui está amarela, é como se ele tivesse relevo, tá? Para a gente que enxerga, a gente geralmente escreve assim, demarca assim. Até disponibilizei para vocês, acho que uma folhinha que vocês poderiam riscar lá e escrever os pontos, tá? Seguindo. E aí a gente tem, como primeiro conteúdo, a ordem Braille, né? Então, a ordem Braille é uma sequência organizada dos sinais Braille a partir da sua forma de criação. A ordem é disposta em 7 séries e em cada uma delas há 10 sinais, exceto na sexta e sétima série. Essa série aqui foi a série de criação do sistema Braille. Certo? Então, Braille foi criando
criou a primeira sequência, que é formada por 10 pontos, tá? E depois disso, ele foi combinando, repetindo a mesma sequência da primeira série, e depois adicionando os pontos, certo? Por exemplo, adicionando o ponto 3, depois ele repetiu a primeira série, adicionou ponto 3 e 6, depois repetiu a série, adicionou ponto 6, e depois ele foi adicionando as demais combinações, certas que faltavam. E a partir dessa série, é possível escrever textos, escrever números, símbolos matemáticos e a música, certo? Está tudo aqui. Porém, o sistema Braille é um pouquinho limitado. Como vocês podem ver, só há 63 caracteres diferentes, né? Então, não consigo representar todos os signos e símbolos, tanto da música como da ortografia, com apenas 63 signos, os símbolos, né? Então, a gente tem uma forma de escrever que são os sinais compostos, né? Que eu posso combinar dois símbolos para indicar um símbolo, ou um símbolo, né? E a gente tem aqui, por exemplo, o alfabeto. O alfabeto é organizado a partir daquela ordem Braille, tá? E eu tenho, ó, a primeira sequência, vai do A ao J, tem o A, ponto 1, B, ponto 1 e 2, C, ponto 1 e 4, o D, 1, 4, 5, e assim por diante, certo? Da mesma forma, o alfabeto é organizado assim como a ordem Braille, né? Ele repete a primeira série e aí adicionou o ponto 3. Vejam que aqui é o A adicionado ao ponto 3, no caso a letra K. É o A adicionado ao ponto 3. O L é o B adicionado ao ponto 3. E assim ele foi fazendo as combinações que geram as letras do alfabeto. Tá? E aqui estão a segunda sequência do alfabeto. Por exemplo, como faltam símbolos, ele criou um sinal para indicar números. Então, temos os pontos, um sinal que são os pontos 3, 4, 5, 6, que indicam o sinal de número. Então, tudo que vier colado a esse sinal é número, tá? Por exemplo, ele pegou a mesma sequência lá, do A ao J, e disse que seria do 1 ao 0. E aí, tudo que toda vez que eu tiver, né, o sinal de número, aquelas mesmas letras agora representam números, né? E são os 10 numerais, né? E tem a combinação. 1 com 2, 1, 3, e eu formo qualquer número, certo? Qualquer possibilidade. O Braille é conhecido como sistema perfeito, certo? Então, ele criou em 1825, né? Foi publicado. E até hoje sofreram poucas modificações. Na música sofreu um pouquinho mais, certo? Mas o Braille em si ainda permanece vivo, certo? Desde a sua criação. E eu tenho sinais para tudo, sinais para maiúsculo, cifrão, travessão, certo? Reticências. Então, tem a infinidade de símbolos, tá bom? E aí eu passei uma atividade prática para vocês, que é para escrever um textinho, se não me engano. Tá? Espero que vocês tenham o feito. Tá? Nosso segundo ponto que a gente viu foi a questão das notas e pausas. E aí a gente entra na musicografia Braille diretamente. Tá? Pronto, notas musicais. Uma das principais características da musicografia Braille diz respeito à representação das notas musicais, pois para cada monossílabo que nomeia as notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, há um valor rítmico associado. Dessa maneira, em um único sinal Braille, teremos a identificação da nota musical e sua duração. Trocando em miúdos. Como a gente não trabalha com... Como a gente não trabalha com pentagrama, então nosso referencial é outro, certo? De alturas e de notas. E pela limitação da quantidade de símbolos do Braille em si, a gente não consegue ter a nota dissociada do valor rítmico, certo? Então a gente tem sempre um valor rítmico associado com a nota, certo? E a sua altura vai depender do que a gente chama de sinal de oitava, certo? Eu não tenho o pentagrama ou a clave como referência. As referências são outras, tá? Exemplificando para vocês. Por exemplo, para as colcheias. Para as colcheias, temos os símbolos dispostos assim como na primeira série da ordem Braille, e a partir do quarto caractere, certo? Então, a partir da ordem Braille, né, que criou também o alfabeto, ele organizou as notas musicais. E ele titulou, né, que aquela primeira série lá que a gente viu anteriormente, seriam as notas em colcheias, certo? E a partir disso ele foi criando as combinações.
Então, assim, uma metodologia diferente, né, que até às vezes é um pouco questionável, inicialmente, na musicografia Braille, a gente aprende as colcheias no processo de educação, certo? De aprender a musicografia Braille em si, e não a semínima, a semibreve, como a gente talvez aprende a gente que enxerga, aprende tradicionalmente, certo? Isso vai variar um pouquinho do método, tá? Mas aqui na musicografia Braille a gente começa pelas colcheias, porque é a base, certo? E aí nas semínimas ele fez a mesma coisa, agora só que ele adicionou o ponto 6. Então tem, para as semínimas temos os mesmos sinais das colcheias, acrescido do ponto 6, organizado como na quarta série da ordem Braille, a partir do quarto caractere. Isso a gente pode ver aqui, ó. Vou voltar um pouquinho vocês. A gente tem, ó, as colcheias a partir daqui, ó, do quarto caractere da primeira série, certo? Eu tenho as semínimas da mesma forma, só que agora na quarta série é os mesmos sinais, agora apenas adicionou o ponto 6 em cada cela, certo? Isso aí já mudou o valor da cela. Já mudou o valor da nota, duração, né? E assim nós temos as mínimas, que aí é a mesma coisa, só que agora adicionando o ponto 3, certo? Então a gente tem sempre a base, as colcheias, e aí a combinação dos pontos, que vai mudar o meu valor rítmico, certo? Tem uma semibreve, que é adicionada dos pontos 3 e 6. Tá? As notas musicais em Braille possuem uma dupla nomenclatura. E isso gerado por conta que eu falei para vocês. Quanto à limitação de caracteres, 63. Se a gente não contar com espaço, né? Se a gente contar, são 64 caracteres diferentes. É muito pouco para a gente apresentar todos os símbolos musicais ou todas as letras, né? Então a gente tem uma dupla nomenclatura quanto ao seu valor rítmico. Dessa maneira, temos as semicocheias iguais às semibreves, as fusas como as mínimas e as semifusas equivalentes às semínimas. E aqui a gente tem um quadrozinho aqui que eu coloco, né? As semicocheias, as fusas e as semifusas. Como é isso? Não vai dar confusão? Muito provavelmente não, certo? O que acontece? O Braille foi muito inteligente ao estipular isso, ao criar essas regras. Porque dificilmente você vai ter no mesmo compasso uma semicolcheia e uma semibreve. Isso é muito raro de acontecer. Pelo menos nunca peguei uma música que isso tenha acontecido. Dificilmente você vai ter uma fusa e uma mínima no mesmo compasso, certo? Então, pela quantidade de notas no compasso, eu já sei qual é o valor rítmico dela. Se ela estiver sozinha no compasso, por exemplo, quaternário, eu sei que é uma semibreve e não uma semicolcheia. Tá? Assim como as semifusas são iguais às semínimas, mesma apresentação. Então, se eu tiver 4 sinais de um compasso quaternário, eu sei que são semínimas e não semifusas. Então, pela quantidade, a gente consegue identificar seu valor rítmico, certo? E aí a gente também tem as pausas. Igualmente as notas musicais, as pausas também possuem valor rítmico agregado com dupla nomenclatura. Então, a mesma coisa, a mesma organização que a gente tem para as notas musicais, a gente tem para as pausas, tá? As pausas estão dispostas na ordem Braille, no terceiro caractere da segunda série e nos 3 primeiros caracteres da terceira série. Tá? E a gente tem o sinal de semibreve ou semicocheia, a pausa de semibreve ou semicocheia é formada pelos pontos 1, 3, 4. A pausa de mínima ou fusa é formada pelos pontos 1, 3, 6. A pausa de semínima ou semifusa é formada pelos pontos 1, 3, 1, 2, 3, 6. E a pausa de colcheia é formada pelos pontos 1, 3, 4, 6. Certo? Veja que a colcheia ela tem valor único, certo? Eu acho que ela vai ser equivalente a quartifuse, certo? Mas isso é bem raro de acontecer. Seguinte, aqui a gente tem um quadro explicativo, né, que vocês receberam, material de apoio, estava lá disponível para download, mandei para vocês, certo? Quem não recebeu, por favor, me pede, que eu mando o link para vocês baixarem. Tá? E a gente tem, ó, as colcheias, e aí do dó ao si, e a pausa de colcheia. Semibreve ou semicolcheia, do dó ao si, e a pausa de semibreve ou semicolcheia, certo? A gente costuma dizer que, assim, o valor rítmico aqui é adicionado na parte de baixo da célula.
Embora a célula não tenha pontos, vamos dizer assim, uniformes, né, que eu pudesse dividir ao meio, a gente chama de parte de cima da célula. Os pontos 1, 2, 1, 2, 4 e 5. E a parte de baixo da célula, formada pelos pontos 2, 3, 5 e 6, certo? Então, sempre eu adiciono aqui o valor rítmico, ele sempre vem nos pontos 3 e 6, que fazem parte da parte de baixo da célula. Tá? Deixa eu só um momento. Seguindo. E a gente teve atividade prática, né? E nessa atividade prática, eu também preparei um formuláriozinho que eu posso mandar para vocês, quem solicitar, quem tiver interesse, certo? Que é isso aqui, ó. Eu preparei um formuláriozinho do Google, certo? Que aí ele parte de outro princípio também que eu pesquiso no meu trabalho de mestrado, que é o desenho universal para aprendizagem. Então, assim, uma forma de tornar um desenho mais universal, eu criei alguns vídeos e aqui vocês colocam só as perguntas. Tá? Vou mostrar aqui um caso com um formuláriozinho para vocês, por exemplo. Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Quais os pontos do Dó colcheia? Certo? Ele faz a perguntinha. Vamos lá. Ouvir novamente. Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Quais os pontos do Dó colcheia? Quais os pontos do Dó colcheia? E aqui embaixo você pode responder, certo? Quais os pontos do Dó colcheia? Eu acho que são os pontos 1, 4 e 5. Então, eu posso preencher aqui, certo? Foi. Próxima pergunta, por exemplo. Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Quais os pontos do Dó semicolcheia? Quais os pontos do Dó semicolcheia? Aqui sejam os pontos 1, 3, 4, 5, 6. E aí você vai preencher aqui, certo? E aí tem várias perguntas aqui, certo? Vou mostrar mesmo para vocês. Festival Internacional de Música Instrumental Mansueto Barbosa. Quais os pontos do Mi colcheia? Quais os pontos do Mi colcheia? 1, 2, 4. E você pode preencher aqui e no final enviar, certo? Eu já configurei aqui para ele já dar o feedback do que está certo e o que está errado, certo? Quem tiver interesse também, estava previsto para o nosso momento síncrono, né? Infelizmente, esse novo modo de organizar, de pensar a aula, a gente perde algumas coisas, tá? Mas seria muito, muito legal vocês poderem, a gente poder exercitar dessa forma, certo? A questão das notas musicais, notas e pausas, tá bom? E a gente conseguiria aprender bem mais rápido, tá? Nós vamos voltar para a nossa apresentação. E eu acho que na atividade prática eu deixei também, eu fiz algumas coisas, né? Faz tanto tempo que a gente gravou as aulas, que eu fiz tanta coisa que aí é difícil de lembrar, tá? Mas eu mostrei alguns modelos, a gente fez alguns ditados. Lá no vídeo vocês puderam ver, eu apresentei a reglete, a máquina Perks, né? Instrumentos bem interessantes, tá? Vamos lá. E aí a gente tem um módulo, uma forma de organização que eu intitulei como padrões rítmicos, certo? E aí entra uma série de conteúdos teóricos musicais dentro desse bloco, tá? E aí o primeiro deles é a indicação de compasso, né? Como indicar o compasso na musicografia Braille, né? É da mesma maneira que a gente representa em tinta, né? Só com algumas características. Por exemplo, quando eu tenho C, eu escrevo a letra maiúsculo C, da mesma forma, né? Quando eu tenho C cortado, também. E aí pode ser para os compassos, né? 4x4 ou 2x2, tá? Indicação de compasso. A barra de compasso na musicografia Braille é expressada por um espaço em branco. Já ao término das músicas, utilizamos a barra dupla final, que em Braille é representada pelo símbolo, um símbolo composto, como eu falei para vocês, né? Como a gente tem um pouco de limitação na quantidade,
a gente precisa de símbolos compostos, que são formados por 2 ou 3 caracteres, tá? E aqui eu tenho os pontos 1, 2, 6, 1, 3. Esses sinais juntos formam a barra dupla final. E o espaço em branco, apenas o espaço, forma a barra de compasso. Então, para me separar um compasso do outro, basta eu dar um espaço, digitar um espaço, ou deixar um espaço em branco, tá? Sempre se faz necessário a inserção do sinal de número. Então, como eu tenho lá para indicar os compassos, né, 4x4, 3/4, eu preciso indicar o sinal de número, que é formado pelos pontos 3, 4, 5, 6. Tá? Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Por exemplo, 3/4, eu tenho o sinal de número, o 3 na parte de cima da célula e o 4 na parte de baixo da célula, certo? Pegando apenas os pontos 2, 3, 5, 6. Por exemplo, tenho também sinal de número 6/8. Então, eu tenho o 6 na parte de cima da célula e o 8 na parte de baixo da célula. Sempre junto, certo? Esses sinais sempre vêm junto. Não posso separar, porque aí deixa de ser número, certo? Tudo que vem colado aqui no sinal de número é número, tá bom? Por exemplo, 12/8. Então, tem um sinal de número 1, 2 e o 8 na parte de baixo da célula. Tá bom? Sequência. E a gente tem como valores rítmicos, né, dentro desse grande bloco, o ponto de aumento, que é representado apenas pelo ponto 3, da mesma forma que é o ponto final na escrita, certo? Temos sinal de repetição, e isso aqui facilita muito, né, o processo de transcrição e o processo de leitura, certo? Feito pelo músico cego. Então, os sinais de repetição são fundamentalmente importantes para a grafia musical, seja em tinta ou braille, pois otimiza o processo de escrita e leitura de uma obra musical. Consideremos alguns. E aí tem o sinal de repetição, e esse sinal de repetição pode ser repetição do compasso inteiro ou de parte do compasso, tá? Que é formado pelos pontos 2, 3, 5, 6. Tá? Isso é o sinal de repetição, que eu posso indicar a repetição de um compasso, tá bom? E tem o ritornelo, né? Tradicional ritornelo. Aqui eu tenho um ritornelo de início da repetição, as duas barrinhas com os 2 pontos à direita, e o ritornelo de final de repetição, as 2 barras com os 2 pontinhos, né, à esquerda, tá? Que é me dizendo que eu devo repetir, o outro dizendo para onde eu devo começar a repetir. Tá? E também são sinais compostos, né? Vejam aí, formado pelos pontos. O ritornelo de início de repetição, 1, 2, 6, 2, 3, 5, 6. E o ritornelo de final de repetição, 1, 2, 6, 2, 3. Tá bom? Uma sequência aqui. E eu tenho alguns modelos rítmicos, tá? Uma coisa muito importante, comparando a grafia tradicional em tinta e a musicografia braille, é a questão da representação da nota mesmo em si, né? Na grafia em tinta, a gente tem uns colchetes, né? Principalmente nas colcheias, nas semicolcheias, que se ligam, que visualmente fica um pouquinho mais fácil para a gente, fica bem mais fácil para a gente identificar que aquilo ali é um tempo, né? E aquilo ali é uma ferramenta para deixar a leitura mais fácil. Na musicografia braille, a gente não tem como representar isso, certo? O que a gente tem é que praticar a leitura, né, de blocos. Então, eu tenho aqui alguns modelos rítmicos que eu coloquei, né? Que é a semínima, a pausa de semínima. E aí começa a partir sempre de um grupo de... Vamos entender a semínima aqui como unidade de tempo. E eu tenho 2 colcheias, né? Que lá, para a gente, visualmente, ela geralmente é ligada pelo colchete. Na cabeça, a haste, e é ligada pelo colchete, certo? No braille não tem isso. Vejam que são 2 sinais iguais. Eu poderia ter outros sinais aqui que seria outra coisa totalmente diferente. Então, essa compreensão do agrupamento, vamos dizer assim, dentro de um pulso, dentro de um determinado grupo rítmico, é com a prática, certo? Então, é muito importante o estudo desses modelos rítmicos, tá? Então, sempre aqui eu coloquei esses modelos rítmicos também são muito famosos, né? O método do Pozzoli tem esses modelos, método Gramani, geralmente todos os métodos que trabalham com rítmica têm esse quadro, né? E eu tenho 4 semicolcheias, tenho uma colcheia e 2 semicolcheias, tenho 2 semicolcheias e uma colcheia,
tem o semicolcheia, colcheia, semicolcheia, a forma da síncope. Tem o colcheia pontuada e semicolcheia, e semicolcheia e colcheia pontuada, certo? Eu elenquei esses daqui, esses modelos rítmicos são dentro de um pulso, dentro de um tempo, né? E as suas variações, com a pausa mudando de lugar, né? Certo? Então, isso é muito importante para o aluno ter a proficiência leitura, certo? De identificar mais rapidamente como é aquela divisão dentro do compasso, certo? Claro que existem demais variantes, a música não é algo tão fechado e tão simples assim, a leitura musical, mas isso é prática, é atividade, né? É exercício, certo? E uma dessas variantes, né, que deixam a coisa ainda um pouquinho mais complicada, são as ligaduras. Então, há diversos sinais de ligadura na música orfebrária, porém, aqui apresentarei inicialmente apenas dois, certo? Que são os mais usuais. Que é a ligadura simples, que eu tenho a ligadura para duas notas diferentes, e a ligadura de prolongação, quando eu tenho a ligadura entre notas iguais. Então, quando o aluno cego lê, identifica aquela ligadura de prolongação, ele já sabe que a próxima nota é a mesma nota, certo? Talvez só mude o valor rítmico, certo? Então, posso ter dó, dó. Um pode ser um dó semínima, o outro pode ser um dó colcheia, certo? Então, ele já vai tentando, já sabe a ligadura de prolongação e vai identificar inicialmente só o valor rítmico, certo? Peço desculpa se vocês estiverem ouvindo o meu neném, que ele está brincando ali, tá na sala, tá bom? Seguindo, e aí a gente fez atividades, né? Então, assim, desse bloco de modelos rítmicos, que eu intitulei de padrões rítmicos, né? É uma série de conhecimento que eu preciso ter para poder, para o aluno poder entender e escrever e também compreender a leitura, né? Além de saber ler, ele precisa saber escrever. Então, uma série de conteúdos teóricos musicais que são importantes, né? Eu não posso simplesmente dizer que é 4x4 sem entender o que é um 4x4, né? E a gente vai chegar um pouquinho lá, certo? O ponto de aumento, divisão, repetição, isso são sinais dentro desse bloco de padrões rítmicos que ajudam na execução musical, certo? E aí nós temos as famosas e tão importantes sinais de oitava, certo? Os sinais de oitava são muito, muito importantes na musicografia Braille. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente não tem pauta ou pentagrama, né? Utilizamos a clave, mas ela é basicamente um pouquinho dispensável. Tá? E aí a gente tem a única coisa que vai me orientar e vai me indicar qual a nota eu preciso executar é o sinal de oitava. Então, assim, sempre, 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 antes da nota musical, eu preciso indicar o sinal de oitava. Sempre no início de uma música, de uma transcrição, eu preciso inserir o sinal de oitava. Certo? E nada separa o sinal de oitava da nota. Mesmo se eu tiver alterações, elas são colocadas antes do sinal de oitava. Tá bom? E aqui nós temos os sinais de oitava, certo? Das 7 oitavas. Os sinais de oitava são apresentados tal como na 7ª série da Ordem Braille, certo? Só tem como referência lá a organização e como Louis Braille pensou esses sinais. Então, tem o sinal da primeira oitava, segunda oitava, terceira oitava, quarta, quinta, sexta e sétima. Tá bom? Para notas abaixo da primeira oitava, temos a repetição do sinal da primeira oitava. Assim como para notas acima da 7ª oitava, temos a duplicação do sinal. Da maneira apresentada a seguir. E aí eu tenho, se notas abaixo da primeira oitava, eu acho que só no piano, acho que tem um si lá abaixo, né? Eu repito o sinal da primeira oitava, e para notas acima da 7ª oitava, que eu acho que tem um dó no piano, né? Posso estar errado, certo? Eu não toco piano, mas aí a gente repete o sinal de oitava, tá? Quando necessário, o sinal de oitava sempre serão inseridos diretamente antes da nota musical, como eu falei para vocês. Antes da primeira nota musical de uma canção, deve-se sempre inserir o respectivo sinal de oitava. Isso é importante, certo? Sempre.
Na grafia tradicional em tinta, o dó central, nota de referência para a escrita musical, está disposto na terceira oitava. Porém, essa mesma nota na musicografia Braille é representada na quarta oitava. Esse fato parte do piano como referência, certo? Que é o quarto dó, tá bom? Então, eu gosto de entender que a musicografia Braille é como se ela tivesse a oitava transposta. E para quem toca instrumento de sopro, isso é bem fácil de entender, certo? Que muitos instrumentos de sopro geralmente são transpostos, né? A questão das oitavas. Tá? E gosto de entender também que isso parte da origem do sistema Braille, né? O Braille surgiu na França e foi muito difundido na Alemanha e em alguns países da Europa. Então, lá, já me falaram que a oitava de referência é a quarta oitava, né? Eles identificam como quarta oitava e não terceira, como a gente indica aqui. Tá bom? Então, a nossa oitava de referência é a quarta oitava e não a terceira. Né? Entenda como uma oitava acima, a transposto. Tá bom? A primeira nota de uma nota musical sempre deve vir acompanhada do sinal, isso que eu já falei, e a inserção de outros sinais de oitava está condicionada ao intervalo gerado entre as notas ao longo da melodia, seja ascendente ou descendente. Então, assim, eu sempre preciso indicar o sinal de oitava, certo? Antes da nota. Só que eu não vou inserir antes de todas as notas, porque isso aí geraria um volume muito grande de escrita Braille. E o volume já é uma problemática para a produção Braille, tá? Porque uma pastura, geralmente, de uma folha, ela vai gerar 3 em Braille. Então, já tem um volume de conteúdo muito grande, certo? Isso acarretaria no aumento significativo do volume da peça, tá? Então as regrinhas para a gente utilizar os sinais de oitava, certo? E aí temos as normas. Quando o intervalo entre as notas for de segunda ou terceira, não é necessário o uso do sinal de oitava antes da segunda nota. Então, eu sempre parto da nota para a seguinte, da nota para a seguinte e calculo o seu intervalo, tá? Primeira regra, se eu tenho intervalo de segunda ou terceira, eu nunca preciso inserir o sinal de oitava antes da segunda nota, certo? Por exemplo, dó, mi ascendente. E aí, na aula, eu citei vários exemplos. Dó, mi ascendente. Eu tenho dó, ré, mi, intervalo de terça. Antes do mi, eu não preciso indicar o sinal de oitava. Fica subtendido que é uma terça acima. Tá bom? A segunda regra. Quando o intervalo for de quarta ou quinta, usamos o sinal de oitava apenas se a segunda nota estiver em oitava diferente da primeira. Citei vários exemplos também na aula. Vamos lá. Dó, sol, ascendente, intervalo de quinta ascendente, está dentro da mesma oitava. Então, não precisa indicar sinal de oitava antes do sol, certo? Fica subentendido. Mas se eu tivesse sol, dó, ascendente, intervalo de quarta ascendente, eu precisaria indicar o sinal de oitava antes do dó, porque estava em oitava diferente, tá bom? E aí temos a terceira regra que diz, quando o intervalo for de sexta, sétima ou superior, sempre devemos adicionar o sinal de oitava antes da segunda nota. Sempre, certo? Dó, lá, ascendente, ou sinal de oitava, dó, dó. Eu sempre preciso inserir sinal de oitava antes da segunda nota. Tá bom? A gente teve uma atividade prática, acho que transcrição, eu fui lendo para vocês, certo? Eu fiz uma transcrição também, fui lendo, a gente foi fazendo. Tá bom? A gente viu lá na aula, nos vídeos que estão disponibilizados para vocês. Tá bom? Armadura de clave. Estamos caminhando, né? Conteúdo que a gente viu. Só tomar água. E aí temos, em Braille, as claves são organizadas em sinais compostos por 3 células Braille. É que a gente falou dos sinais compostos, né? E são fixadas apenas uma vez no início do trecho musical. As claves mais comuns são. E a gente tem uma série de claves, tá bom? Porém, o uso da clave, ele é questionável. Porque assim, o que me diz a nota, a região da nota, que me identifica, é o sinal de oitava, e não a clave, certo? Se vocês pegarem uma transcrição de um livro americano ou feita por pessoas de alguns países, vocês não vão ver clave, certo? Mas aqui no Brasil, geralmente, a gente utiliza clave, tá bom? E a clave aí a gente tem a clave de sol, clave de fá e a clave de dó,
tá bom? E a clave é formada por 3 células, né, como a gente já viu. A clave de sol, formada pelos pontos 3, 4, 5, 3, 4, 1, 2, 3. E a clave de fá, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. A clave de dó, 3, 4, 5, 3, 4, 6, 1, 2, 3, certo? E elas são escritas apenas uma vez, no início da peça. Tá? Quanto à armadura, né? A gente já tem as alterações, e aí temos os sinais das alterações. O B quadro, bemol, sustenido, dobrado sustenido, que é só repetir o bemol, o dobrado bemol, que é só repetir o bemol, e o dobrado sustenido, que apenas é repetir o sustenido, tá bom? O bemol formado pelos pontos 1 e 6, o bemol 1, 2, 6, e o sustenido 1, 4, 6, tá bom? Na armadura, geralmente, se eu for, né, na sequência da escrita de uma música, eu escrevo a clave, dou um espaço, a armadura de clave, dou um espaço e insiro a forma de compasso, tá? Uma coisa interessante da armadura de clave é que eu não indico as notas que são alteradas. Indico apenas a quantidade de alterações. E quais são as alterações? Por exemplo, se eu tiver uma música em Sol maior ou Mi menor, eu não vou indicar que é o Fá sustenido, como eu vou lá na minha partitura em tinta e faço sustenido em cima da linha do Fá. Não, eu coloco apenas um sustenido. Escrevo sustenido e fica subtendido que aquela alteração é um Fá. Aquela sustenida indica o Fá, certo? Por exemplo, se eu tiver 2 bemóis, fica subtendido que é a nota Si e a nota Mi, certo? Não há nada que me indique qual a nota será. Então, é um conteúdo que eu preciso, que o aluno com deficiência visual precisa dominar, precisa entender. Embora ele não saiba diretamente a questão das escalas completamente, a questão da tonalidade, mas é importante ele saber quais são as notas alteradas naquele caso, certo? Para 4 sustenidos, para 3 bemóis, quais são as notas alteradas, tá bom? E tem utilidade prática de transcrição. E o último conteúdo aqui são símbolos musicais em tintas. E aí eu reforço a importância dessa representação para quem é docente, né? Ou para quem é músico com deficiência visual, que necessita aprender a musicografia Braille. É muito importante que você também aprenda a grafia tradicional em tinta. Tá bom? Porque facilita bastante o seu processo de autonomia e a comunicação com os seus colegas videntes. Tá bom? Vamos lá seguir. A gente tem... Pronto. Então, com isso, a gente finalizou a apresentação que eu mandei para vocês, certo? Só vendo aqui a tela. A gente viu o Jorge, o formulário. Aqui, quem tem interesse também, eu criei recentemente com os colegas um repositório não, uma lista com alguns repositórios de partituras em Braille disponíveis, tá bom? Então, aqui eu tenho uma musicoteca, que é um site do projeto Musibraille, que eu vou já falar para vocês um pouquinho. Uma biblioteca, que é a Biblioteca Chile, Música e Braille, que é a biblioteca chilena, que tem várias partituras de vários colaboradores de vários países, tá bom? O repositório de informação acessível da UFRN, e aí é um repositório institucional, então você necessariamente precisa ter um vínculo institucional com alguma instituição pública, universidade ou algo do tipo, e pode solicitar partituras em Braille que eles têm lá, certo? E a Dorinoteca, que é uma das maiores produtoras, né, de material acessível em Braille do Brasil, certo? E na biblioteca deles, eles têm muita partitura em Braille, muitos livros, dicionário de acordes, muitos livros mesmo, né? Até um tempo atrás, qualquer pessoa com deficiência visual podia solicitar um livro por ano. E aí hoje eu acho que eles já estão fornecendo também, mas mudou um pouquinho a dinâmica, a metodologia. Tá? E aí, queria falar com você especificamente do projeto Musibraille. Certo? Deixa eu só um momento.
que é um projeto nacional, tá? Desenvolvido aqui no Brasil, que criou o primeiro software de transcrição de músicas para o Braille. Tá? Deixa eu só abrir ele aqui. Só um momento. Ele é um programa gratuito, tá? Disponível para download gratuitamente. Só preparar aí para mostrar a vocês. Pronto, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Tá? Ele pode ser baixado gratuitamente, é um programa totalmente acessível. Pronto, aparecendo para vocês aqui, né? Pequenininho, show. Pronto. Só aumentar ele aqui. Pronto. Esse é um software gratuito e serve de transcrição, certo? Como é que ele funciona? Outra vez que eu abro o programa, ele vai abrir dessa forma aqui, dessa janela que eu estou mostrando vocês, tá? Tem uma caixinha que é de propriedades da música, tá? Então ela pergunta o nome da música, o compositor, a tonalidade, e aí eu posso já indicar a quantidade de alterações, o andamento, o compasso, partes intercaladas, né? Quantas partes tem nessa transcrição, o instrumento que está tocando. Posso escolher um instrumento que simula, vai simular o MIDI, vai de execução, e eu posso adicionar diretamente essa partitura. Né? Por exemplo, eu vou adicionar aqui o nome da música, vai ser Teste. Compositor, Parfime, vai internacional de música instrumental. Alterações, eu vou deixar 0, 4x4 e vou adicionar essa partitura. Quando eu clicar, já vai diretamente. Certo? Toda vez que eu programa inicialmente, ele vai ter um aviso dizendo não esqueça de ser sinal de oitava, porque se eu não adicionar o sinal de oitava, ele não vai reconhecer a altura da nota, e a nota vai ficar vagando aí no espaço, certo? E aqui tem um modo muito legal, que é o modo de estação Perkins. Né? A máquina Perkins foi aquela que eu mostrei lá nas nossas aulas, eu levei uma máquina Perkins, né? A máquina de escrever em braille, que você coloca papel e escreve, e todo computador também tem essa possibilidade, certo? Se vocês prestarem atenção, no teclado de vocês, nas teclas F e J, ele tem um relevo, certo? O F indica o ponto 1, e eu tenho o FDS 1, 2, 3, e o JKL. E aí, nas aulas, eu mostrei bastante, levei uma cela braille grande, com luzes, e aí exercitei isso bastante, né? Esse programa também tem esse tipo de digitação, certo? Basta eu pressionar a tecla F11, certo? E aí ele abre o modo de digitação Perkins, e aí eu posso digitar a partir disso. Pronto, então a gente tem cidade de clave, forma de compasso que tem 0 alterações, e a forma de compasso. Então eu posso escrever minha música. Vamos dizer que essa minha música inicia na quinta oitava. Espero que vocês estejam ouvindo o feedback do computador aí. Quinta oitava, certo? Então, colocar Dó colcheia, si colcheia, sol colcheia, del, sol, lá colcheia, sol colcheia, fá colcheia, mi colcheia, ré colcheia, dó colcheia. Eu escrevi uma escala descendente e eu posso ouvir essa escala. Vocês estão ouvindo? Espero que sim. Espero que vocês estejam conseguindo ouvir, certo? O programa, quando eu escrevo, além de tocar a música, tocar a nota, ele também me diz, né, o que eu estou escrevendo. Tá?
Por exemplo, nossa Espaço. sequência. Ré colcheia. Dó colcheia. Mi colcheia. Ré colcheia. Fá colcheia. Mi colcheia. Sol colcheia. Lá colcheia. As notas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ouvir agora o que eu escrevi. Estou escrevendo aleatório, só para a gente ter uma ideia, tá? Posso escrever alterações. Vou colocar barra dupla final. 1, 2, 6. Bemol. Dedo mínimo. 1, 2, 3. 1, 3, perdão. E aí eu posso ouvir tudo. Massa. Vejo que ele tocou uma notinha alterada, né? Que aí quando eu escrevi ali a barra dupla, eu entendi como bemol. Mas isso é facilmente ajustável, tá? Características do programa, né? Eu posso ter esse modo de estação, tenho aqui ao lado uma barra esquerda, né? Que eu posso adicionar com atalho, basta clicar, escolher o valor ritmo da nota e escolher a nota, similar ao MuseScore ou outros programas de edição de música, tá? Ele tem um ligador de prolongação, o ponto de aumento, barra dupla final, posso só clicar e já vai para a partitura, certo? Aqui embaixo tem uma visualização, que é a partitura tradicional, certo? Só que é só um modo de visualização, certo? O que importa é o que está aqui, o que na tela, certo? Aqui eu posso mudar a cor do fundo. Deixa eu até ver o teu modo aqui. Só um momento. Tem um modo que fica bem maior, mas não achei aqui. O que importa, o que vai ser impresso em braille, são esses pontos que vocês estão vendo aqui, certo? É isso que vai ser impresso em braille, da forma que está aqui. Que vai variar um pouquinho a sua formatação da página, certo? Pronto, também tem um pouquinho aqui o tamanho da fonte, modo baixa visão, certo? E eu consigo, os pontos estão bem maiores, tá? E aqui eu posso escrever, deixa eu só vir mais uma vez. Pronto, ele vem com o metrônomo padrão, certo? Que aí eu posso desabilitar, no caso. E aqui eu tenho um programa tradicional, né? Eu tenho um arquivo onde eu posso abrir uma nova partitura, reabrir, abrir e reabrir no formato nos Braille, né? Salvar como, enviar para outro programa, importar, exportar, certo? Imprimir pauta, imprimir Braille. No editar, então, selecionar tudo, aí ele reconhece todos os atalhos, né? Copiar, colar, desfazer, certo? Configurar, posso a propriedade da música, que é aquilo que a gente viu, aqui apareceu um bemol, eu posso deixar 0 alterações, realmente. Início da música, dizer qual é o início da música, com atalho, mudar a voz, que é o sintetizador que está falando, configurar o metrônomo, posso deixar desativado, ele não vai mais tocar junto. Retorno sonoro, posso escolher, são várias opções. No utilitário, tem um dicionário aqui, eu posso apenas clicar o F7, ele abre o dicionário com todos os sinais, dezenas de sinais na musicografia Braille, né, que eu posso daqui já enviar para a partitura, eu posso tirar a dúvida de como se escreve. Aqui tem o símbolo em Braille, aqui embaixo tem os pontos, que eu posso escrever esse símbolo que eu quero, caso eu tenha dúvida, certo? Editar texto, e aqui tem várias funções um pouquinho mais avançadas, tá? Tocar a linha, tocar o trecho todo, tá bom? Então, ele é editor similar ao Finale, ao MuseScore, o Dotfly, qualquer Sibelius, só qualquer editor de partitura, certo? Só que a característica dele é que é para partitura em Braille, né? Não se engane, assim, já existem vários no mundo, tá? Porém, esse é um dos poucos que é gratuito e nacional, brasileiro e gratuito, tá? Existem outros, mas infelizmente os projetos não foram para frente. O único que ainda sustenta, que tem atualizações periódicas, é o do MuseBraille, tá? Vocês podem acessar gratuitamente o site,
e baixarem esse programa, tá bom? A gente vai caminhando para o final, a gente já viu muita coisa hoje, revisamos todo o conteúdo que a gente viu, certo? Cancelar o compartilhamento aqui, só um minuto. Pronto, a gente reviu todo o conteúdo que a gente viu durante o curso. Espero que vocês tenham conseguido praticar de alguma maneira, mesmo que tenha sido pelas folhinhas, tá bom? Vai escrevendo. Agradeço muito a oportunidade, espero ter motivado vocês a buscarem conhecimento, né, desse mundo da educação musical inclusiva, né, se aproxime de músicos cegos, alunos cegos, que eles possam melhorar a didática, a metodologia de vocês, enquanto professores, ou enquanto possam ajudar os colegas de vocês, de curso, de graduação, seja o que for, certo? É um mundo muito apaixonante, esse da música febral, da inclusão, de uma forma geral, tá? Depois que a gente entra, a gente não sai mais, tá? Eu já estou há bastante tempo e espero não sair, tá? E assim, é uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas, quando a gente entra para trabalhar com uma temática da educação inclusiva, seja ela qual for, isso não diminui ou isso não apaga as nossas especificidades, nossa competência profissional em outras áreas, né? Eu posso continuar sendo um excelente violonista ou pianista e conseguir dar aula de psicografia Braille, né? Ter proficiência para fazer uma transcrição, conseguir ajudar um músico cego a ler sua partitura, produzir material para ele, certo? Isso, uma coisa não anula a outra, certo? As pessoas pensam que a gente, porque você trabalha com isso, você só faz isso. Não. O leque profissional é muito grande, você pode fazer uma dezena de coisas, certo? Dezenas de coisas. Isso só agrega conhecimento, tá bom? Está aí, acho que ficam meus contatos na apresentação, acho que tem. A Brena colocou também o e-mail, né? Caso vocês precisem de material, precisem de qualquer coisa, né? Que eu tenha exibido, todo o arquivo é público do festival, tá? Então o festival tem total domínio sobre o que precisar, até os vídeos, o formulário, tudo está aberto para quem quiser ter acesso a esse conhecimento, tá bom? Muito obrigado. Adriana, comentou aí. Tá muito curiosa para saber. Tem curiosidade, né? Não é bicho de cabeças, é muito legal. Deixa eu te mostrar. Só um momento. Só para fugir um pouquinho aqui, matar a tua curiosidade um pouquinho mais. Pronto, achei só uma imagem aqui. Não achei o que eu queria, mas é muito arquivo. Tá, então vou só compartilhar a tela com um produto, né, que eu estou finalizando, processo de finalização, que é da minha pesquisa de mestrado, né? E aqui na imagem a gente tem uma escaleta, o produto, né? O livro. Esse é um livro interessante porque ele é um livro impresso em tinta e braille ao mesmo tempo, certo? Chama-se Música em Pontos, Musicografia Braille e Inclusão. E aqui eu tenho uma reglete, como eu mostrei para vocês, que eu escrevi, e aqui eu tenho uma máquina PEX, tá? E esse livro é todo baseado nesses conteúdos que eu mostrei para vocês hoje, mostrei durante o curso, e ele está todo em braille e em tinta ao mesmo tempo. Então, ele está todo impresso em braille, então qualquer pessoa pode ler, né? Tanto ele no braille como lendo em tinta, certo? E assim que ele tiver finalizado, vai ser enviado uma unidade, né, para um exemplar para Casa Vó Dedé, tá? E aí, caso os professores, alunos tenham interesse em conhecer um pouquinho mais, possam ter acesso, tá bom? Muito obrigado. Fique à vontade, Brena. Olá, voltei. Então, estamos seguindo para os nossos finalmente, né? Nossa finalização. E, em nome do FIME, em nome da Casa de Vovó Dedé, eu gostaria de agradecer a você, professor Jonatas, primeiramente pelo tema, né, pela temática que você trouxe, né, para enriquecer o festival, uma temática super importante, né, é super importante estar presente nos festivais, nos lugares de formação musical.
Então, primeiramente, parabéns, e parabéns pelo seu trabalho e por estar se dedicando a esse tema, e um agradecimento por trazer esse tema para o festival, né? Agradecer também e parabenizar pelo curso que você ministrou. A Adriana colocou aqui uma mensagem. Pronto. O livro pode ser adquirido. O livro está em processo de finalização, certo? Assim, ele foi feito em algumas unidades, já foram doadas, porque ele foi agraciado participou do projeto da lei Aldir Blanc, do governo do estado, certo? Ele foi aprovado, então já foram feitas algumas unidades e doadas. Eu estou fazendo uma nova revisão para poder imprimir novas unidades, tá? Ele é gratuito, não vai ser vendido de forma alguma, tá? Mas o legal dele é que logo, logo ele vai estar disponível no site. O site está em manutenção, mas o site Música em Pontos, que aí também tem as redes sociais, que vocês podem acompanhar o trabalho, tá lá. O livro vai estar lá disponível, aqueles links na bio, aquela coisa toda, vai estar o livro disponível, o audiobook, e se você tiver interesse, bastante interesse no livro físico, a gente se solicita, a gente vê uma maneira, assim, imprimir para fazer a doação, tá bom? Pronto. Enquanto não, de repente não tem mais uma mensagem, eu vou continuando aqui. Se aparecer, a gente dá atenção à mensagem. Então, agradecer pelo curso, né, pela sua disponibilidade em gravar as aulas, e por esse momento agora, que é um momento bônus do curso, um momento de interação, de outras formas, resumindo o que foi visto, trazendo novamente para fortalecer o conhecimento, e também para, de repente, né, apontar outros caminhos e, enfim, só melhorar o que a gente está construindo através das aulas que estão gravadas lá, né? E essa interação também com as pessoas que puderam estar aqui ao vivo. Então, novamente, parabéns e obrigada por esse momento. Eu que agradeço a oportunidade, né? Participar de um festival tão grande como o FIME, e tão desafiador nesse modelo de gravar aulas, de pensar no depois, de pensar no antes, de planejar dessa forma, né? Mas toda experiência é válida e está sendo uma experiência muito, muito interessante. Muito obrigado ao festival. Maravilha. Então, desejo tudo de bom a você e a gente se vê por aí noutros festivais, noutros momentos de construção de conhecimento. A Adriana fala: parabéns, professor, conteúdo excelente de suas aulas, parabéns, Brena. É Brena, mas como todo mundo fala Brenda, então tudo bem. Parabéns, FIME, encantada com a organização desse evento. Nós agradecemos também, agradecemos a sua participação, Adriana, agradecemos o seu interesse em estar aqui, o interesse em estar participando do filme, tá bom? Abraços também para você. Igualmente. Pronto. Tchau, tchau. Obrigada. Então, ficamos por aqui. Depois desse encontro maravilhoso, super rico para a nossa formação, para o nosso crescimento como seres humanos, como pessoas que estão passando por uma trajetória, estão vivendo uma trajetória na música, e continuem acompanhando as atividades do FIME, continuem maratonando os cursos, continuem assistindo os recitais, enfim, fiquem conosco. Os cursos ficam disponíveis até o dia 20 de dezembro e esses encontros também serão disponibilizados para quem não pôde assistir no ao vivo, assistir depois. Então, deixo um abraço, tudo de bom para todo mundo.